Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira estamos aqui novamente com o programa Acerto de Contas, sempre trazendo informações, suspense para a sociedade. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, mais uma vez um político aqui conosco, que faz a diferença aqui dentro da sociedade cearense. Boa noite, Casqueiro, meu parceiro, boa noite, Tágira, Carol, Dama de Ferro, Gláucia. Estamos aqui novamente. Quem é o nosso convidado hoje, Tágira? Muito boa noite, Maciel. Boa noite a você que está em casa, aos meus pares. Antes de falar do nosso convidado, deixa eu falar do ideiasemfoque.com.br. O site vem crescendo em popularidade, em conceito social, porque a gente fala ali sobre pautas que interessam diretamente as pessoas, a sociedade, tanto o ambiente empresarial como quem ali usufrui dos comércios. E hoje nós temos a grata satisfação de receber um vereador de Fortaleza, mas já de segundo mandato, mas que antes de ter sido agraciado com 2 mandatos pela sociedade de Fortaleza, veio das comunidades, das periferias, conhece de perto a lida social, o que acontece ali nas comunidades, principalmente ali da Regional 5, que a gente sabe que é o PIB menor da cidade de Fortaleza. É o professor Enilson, ele também que é um policial militar reformado, e a sua trajetória de vida é escalada em prol do sentimento popular e das ações que representam a sociedade. Carlos Maciel. Professor Enilson, boa noite. Muito bom tê-lo aqui conosco no Acerto de Contas. Nós vamos bater aquele papo descontraído, falar um pouquinho das suas intenções junto à nossa política, saber um pouco da sua pessoa, o que você está achando da delicada política que nós estamos passando hoje no país. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande estar no meio de pessoas tão gabaritadas para esse bate-papo, e eu espero que o povo do estado do Ceará passe a conhecer um pouquinho do professor Enilson, o que é que a gente pode ajudar dentro da política. É uma política diferente, é a mesma política, ou seja, é uma política que vem do social, que vem da periferia, que vem da favela. Vamos saber quem é um pouco do professor Enilson hoje, né? Muito bom, muito bom. Eu vou dar boa noite, né? Dizer a você que na próxima terça-feira eu estarei numa reunião com o Gilmar Mendes, viu? Fica aí. Mas eu queria agradecer ao Maciel e dizer que esse convidado, ele realmente é uma pessoa especial. O professor Nilson não tem padrinho político. O professor Nilson começou no movimento estudantil, ele era lá do Centro Acadêmico de Fisioterapia e eu lá do Centro Acadêmico de Direito, depois fui para o DCE. E o professor Nilson, ele é vice-líder do prefeito. Não é fácil ser vice-líder do prefeito, ser escolhido vice-líder do prefeito, mas com uma condição. O professor Nilson não vota contra o povo. Ele vota o que é em benefício do povo. E a história dele retrata quem ele é de verdade. Eu costumo até dizer, você que está em casa, você que me pergunta tanto, né? Casqueiro, político, eu digo, pesquisa as redes sociais. O trabalho que ele tem é gigantesco com a comunidade. Faz com que ele possa, lá na frente, não em 28, mas em 30, ele ir buscar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que a gente precisa de gente com compromisso com você que mora na periferia. Morar na aldeota é mais fácil, é tudo mais tranquilo, mas na periferia é muito mais complicado. É isso. Às vezes, professor, nós convidamos aqui, passa vários políticos aqui, geração de políticos aqui do Ceará, quase todos, né? Agora, tem uns que não aceitam o nosso convite. Por quê? Porque fazem politicagem. E para enfrentar a Tágira, Casqueiro, Marcieri e as Damas de Ferro aí é complicado, entendeu? Então, quem senta aqui no nosso programa é que realmente tem a defesa junto ao povo social, que atende às expectativas do povo, entendeu? Não estou aqui fazendo elogio barato, essa é a pura verdade, entendeu? E a sua história, ninguém me falou até agora, eu vou saber agora. O professor, ele foi professor porque foi professor, deu aula, participou da... Fala um pouquinho para o público em casa entender como foi tua carreira. Bem,
Se você não conhece, o Bom Jardim fica lá na Regional 5, já faz limite ali com Maracanaú, com Caucaia, pertinho de Maranguape também. E lá, ainda hoje, os 5 bairros que compõem a Regional 5, Bom Jardim, Canindé, Siqueira, Bom Sucesso, Grande Lisboa e Grande Portugal, ainda estão entre os menores IDHs de Fortaleza. Lá, dentro do Bom Jardim, existem 9 favelas. E eu nasci e me criei lá. Vou fazer 48 anos, é lá que eu vivo com meus pais, é lá que eu vivo com minha família, com meus filhos. Só que lá, há 25 anos atrás, lá era como... Lá você tinha que sonhar um pouco para aprender a ler e escrever. Sabe? Alguns queriam lutar para terminar o antigo primeiro grau, que é do nosso tempo, que hoje é fundamental. Tinha que terminar o primeiro grau para arranjar começar logo a trabalhar. Eu sou o mais novo de 10 filhos. Né? Meus irmãos dizem que eu nasci em berço de ouro. Né? E eu lembro de muita dificuldade que nós passamos lá. E lá dentro do Bom Jardim, eu tive a sorte de terminar o primeiro grau, que meus irmãos só tinham terminado o primeiro grau, para começar a trabalhar. E eu tive a sorte de entrar no segundo grau. E eu fui o primeiro filho a terminar o segundo grau. E eu tive que sair do Bom Jardim, fui participar de uma igreja em um outro bairro mais abastado, foi a Parquelândia, participei de uma igreja e conheci pela primeira vez o termo vestibular. Jovens começaram ali da igreja a passar no vestibular e, por incrível que pareça, por mais que eu estivesse no segundo grau, eu nunca tinha escutado o termo vestibular. Porque, antigamente, você tinha que fazer um curso técnico. Né? Hoje tem as escolas profissionalizantes, mas antes você fazia, Casqueiro, ou contabilidade, pedagogia ou administração. E eu fiz administração, fiz técnica em administração. Né? Então, eu não vi biologia, eu não vi química, matemática só vi financeira, enfim. Mas assim, meus colegas passam numa faculdade, eu queria ver o que é isso aí. E fui tentar a faculdade, né? Tentar o vestibular. E quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu descobri que eu era um analfabeto funcional. Praticamente eu zerei todas as questões. Mas eu trabalho de servente pedreiro nesse período com meu pai. Né? E eu disse, meu pai disse, não, você vai trabalhar só um turno, se você quer fazer esse vestibular, tire o outro turno para estudar. E eu estudando, comecei a reestudar tudo que eu tinha visto na minha vida escolar. Tentei uma vez, não passei. Tentei 2, meu sonho era ser professor de matemática. Eu achava que professor de matemática tem a letra bonita. Todo professor de matemática tem a letra bonita. Mas eu quero ser professor de matemática. E fiz o primeiro vestibular para matemática, não passei. Fiz o segundo, não passei. Coisa difícil entrar em matemática. Vou fazer física, que eu vi na estatística, era mais fácil entrar em física do que em matemática. Concorrência menor. E eu achava que a concorrência era menor e eu disse assim, deve ser a mesma coisa. Fiz o meu terceiro vestibular para física, não passei. Fiz o quarto, não passei. Que troço difícil entrar na universidade. Fui olhar na estatística, história é mais fácil que entrar em física. E fui fazer história. Fiz meu quinto vestibular para história, não passei. Fiz o sexto. Eu já tinha desistir, mas não, mas eu botei, eu quero isso aqui, eu quero entrar. Meus colegas entrando da igreja. E fiz meu sexto vestibular para história, também não passei. Essa coisa difícil entrar. Aí eu fui lá na estatística. Filosofia, parece com história. E fui fazer filosofia. E passei na UES em filosofia. Ao entrar na UES, foi um impacto social muito grande no Bom Jardim no final da década de 90. Para vocês terem ideia, eu ia na bodega, Fábio, e o bodegueiro olhava para mim, você que é o filho do seu Valdemar que passou na faculdade, que é igual o interior, ninguém me chamava por nome. Batizou, hein? Era o filho do seu Valdemar que passou na faculdade. E o peso social daquele jovem, da favela, para ele entrar na faculdade pública, foi um choque social muito grande. Eles chamavam de acadêmico, né? Olha, ele é um acadêmico. Ele é acadêmico. E eu conversando com alguns colegas da universidade, nós abrimos um cursinho pré-vestibular comunitário lá no quintal do meu pai, numa salinha de material que ele tinha, ele botou os bregueses para fora e começou a ensinar outros jovens lá dentro. Entrei em 99 na universidade, passei 20 anos na universidade. Fiz licenciatura em filosofia, fiz bacharelado, voltei para fazer história. Depois entrei em fisioterapia, onde eu conheci o Casqueiro, fui presidente do Centro Acadêmico de Fisioterapia. Depois entrei em odontologia na UFC. Né? E, enfim, hoje eu tenho algumas formações acadêmicas, sou mestrando, tenho 2 pós-graduações, porque foi a educação que me fez quebrar a bolha de uma sociedade que eu conhecia, que era só da precariedade, que era dentro da comunidade, sabe? Como ainda hoje. Hoje existem mais oportunidades, mas ainda, infelizmente,
os jovens são influenciados por aquilo que vivem, às vezes até pelo tráfico. Porque infelizmente, principalmente pelo tráfico. Porque o que acontece? Aquele jovem, nós temos as nossas favelas no Bom Jardim, que a percepção dele de sucesso é quando ele vê aquela pessoa andando numa moto grande, com uma bonitona na garupa, e diz, é isso aí que eu quero. Não deixa de ser um negócio bacana, né? Não deixa. Os modos operantes que às vezes não é tão bom. Então, aí é que tá. Entendeu? Se adota um estilo de vida sem condições financeiras para tê-lo, a única condição que ele tem, aquele jovem tem, é fazendo o quê? Visualiza o crime, tráfico, né? de drogas. Exatamente. O traficante passa a ser o ídolo, né? Com uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro. E na polícia, como é que o vereador chegou na polícia? Aí o que acontece? Dando aula no cursinho, isso eu comecei a dar aula, e dando aula no cursinho, eu notei que alguns jovens do Bom Jardim, eles não queriam entrar na universidade. Eles queriam um emprego, queriam uma profissão. Então nós começamos a abrir cursos profissionalizantes. Depois chegou jovens que não queriam nenhum curso profissionalizante, eles queriam concurso público. E a gente começou a abrir turmas preparatórias para concurso. E eu fui na leva e fiz o concurso da Polícia Militar em 2001. Em 2000, e entrei na Polícia Militar em 2001. Hoje, né, sou sargento da polícia, estou reformado, nunca deixei a sala de aula. Inclusive, da própria corporação, meus colegas já me chamam de professor. Porque antes de entrar na polícia, eu já comecei a dar aula, e dentro da polícia mesmo me chamavam de professor. Então, Glaucia Gondim. Nossa, eu estava viajando na história do professor Enilson, porque eu conheço um pouco do Bom Jardim, porque eu, como assistente social, eu trabalhei na Legião da Boa Vontade, que fica ali na Vila Manuel Sátiro, né? E fiz especialização em saúde mental no Padre Rino, que é a comunidade terapêutica que tem lá, né? E a gente visualiza, você falando, a gente visualiza exatamente isso. O jovem da periferia, do subúrbio, ele não vê perspectiva de vida, porque o tráfico... Glaucia, não te cortando, só fazer um adendo aí, que é importante, é isso que é um perigo. O que ele vê é o traficante andando de moto, não é isso? Era isso que eu ia falar. O que ele tem de ensino é aquilo. É porque as escolas, elas não são atraentes. E o bandido, ele é atraente. A escola não está dando nada para você. É uma chatice ficar preso no banco de uma escola. E eles acham que entrar para o tráfico, andar numa moto, andar com um cordãozão de ouro, com aquelas meninas piriguete, na ostentação, é uma ilusão tão grande que eles têm na cabeça, porque todo bandido morre cedo, né? Ele morre ou entre eles, ou então morre em confronto com a polícia. Então, quando vem alguém da periferia que opta pelo bem, que é o caminho mais difícil, como o senhor, eu fico assim tão feliz, porque eu, como assistente social, a gente vê isso aí. Eu quero fazer só uma pergunta. O que foi que lhe levou a não seguir o caminho que todo mundo ali quer seguir? O que era que tinha, assim, que dizia, não, eu não vou... Tem algo dentro da gente, que, por exemplo, eu fui assistente social do Fundo Cristão para Criança, e tem um delegado da Polícia Civil que ele foi aluno meu. E hoje, no Facebook, nas minhas redes sociais, ele disse, hoje eu sou delegado porque a senhora me abraçou, porque a senhora me tirou de onde eu estava e me deu a oportunidade. Quem foi que lhe deu essa oportunidade? Quem é de nós aqui, que está aqui hoje, que não teve vontade de ser um bandido quando garoto? Eu não. Não estou falando, não. Mulheres é um pouco diferente, estou falando dos homens aqui. Na brincadeira polícia e bandido, vocês querem ser o bandido, né? É mais emocionante. Não, é assim, porque você vê aquela ostentação, você fala, cara... Eu sempre falo que é uma linha muito tênue, né? Quando você é um cara que tem a cabeça boa, que funciona cognitivamente... Então a linha é muito tênue. Para você falar assim, puxa, mas eu poderia fazer isso aqui, né, Casqueira? Não tenho dúvida. Não é verdade? Seduz, né? Muita gente fala, não quer falar, mas é uma pura verdade. É porque o crime, ele lhe seduz. Porque o jovem, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ser aceito. Então, quando a escola não adota um adolescente, o crime vai e adota. Por quê? Porque eles passam a protegê-lo, eles passam a dar a ele o que ele quer. E a escola não tem o que dar, né? E aí, professor? Duas situações, Glaucia. Primeira, estrutura familiar.
Estrutura familiar independente de estrutura financeira. São duas coisas diferentes. Totalmente. Né? São duas coisas diferentes. Meu pai e minha mãe, que são provenientes do interior do estado, eles tiveram sempre o zelo. Meu pai sempre teve que trabalhar muito, saía de casa antes do nascer do sol e voltava tarde da noite, trabalhando na rua para poder manter seus 10 filhos, né? Que eram 10 filhos que nós éramos lá em casa, as redes se cruzando uma em cima da outra. Quem fazia xixi na rede dormia embaixo. Nem que fosse fazendo ia para cima, né? Deixando de fazer xixi. Mas é né? isso mesmo. E minha mãe foi uma guerreira, né? Minha mãe, quando era 7 horas da noite, botava os meninos para dentro. Sabe? Eu cansei de ter raiva. Quem nunca que no pensamento não esculhambou a mãe? Tá me botando para dentro. Ficava puto. Né? Deixa eu completar 18 anos. Se tiver completar 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser, né? Então, assim, minha mãe foi muito general nesse sentido com os 10 filhos. Eram 5 homens, 5 mulheres, né? Então, teve aquela questão da tradição mesmo, as mulheres, dona de casa, cuidar das casas, os homens tinham que trabalhar, nós saímos para vender din-din, essas coisas, mas 7 horas da noite tinha que estar em casa. Então, o primeiro ponto foi a estrutura familiar. A minha mãe conseguiu, como uma galinha que choca seus pintinhos, sempre está ali, estando com os 10 filhos, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ela conseguiu me dar a estrutura familiar, mas não me deu a ambição, no bom sentido da palavra, do crescimento social. Isso eu tive a sorte de ser convidado para participar de um grupo de oração da Igreja Católica em outro bairro, onde eu me deslumbrei. Né, onde eu disse assim, eu nunca tinha vivido essa realidade de pessoas que tivessem carro, né, porque nós não tínhamos carro, então eu nunca tinha visto pessoas que iam comer de talher, ou seja, e eu vi uma nova realidade. E eu disse, é possível viver dessa forma. Né? E o exemplo arrasta multidões. Então, jovens como eu, que entram na universidade, jovens como eu que estudavam no 7 de setembro, estudavam no Farias Brito, né, e eu estudava em colégio público, mas eu disse, é possível também eu chegar aqui, eu conhecer o lado bom. Talvez, se eu não tivesse uma estrutura familiar bem embasada no amor e na disciplina, e se eu não tivesse saído do Bom Jardim para conhecer uma outra realidade social, talvez não tenha entrado para o crime, mas talvez tivesse uma ambição muito pouca e às vezes tivesse no subemprego, não tivesse estudado. Porque tudo é o meio, né, professor? É a vivência. Né? Eu quero aproveitar a sua fala e mandar um grande abraço para o doutor Djalma Pinto, que é autor dessa maravilha aqui, Educação para a Integridade. Grande homem. Papel da escola e da família na formação de valores. É isso. É justamente isso. É isso que você falou, entendeu? E o mundo se destruturou do jeito que a gente se encontra hoje porque falta família. Falta pai, falta mãe. E não vem com aquela desculpa da mãe, do pai. Fala, mas eu não tenho tempo, meu pai tinha. Minha mãe tinha. É isso que nos segura, é isso que nos leva a ser alguém, né? Família. Porque se deixar, aquele tesão pelo crime todo mundo tem. É verdade. Todo mundo tem. Carol? Vê fácil, né, Marcelo? Uma coisa que você disse aí, brilhantemente. O cara olha e diz, pô, aquele ali eu tenho cabeça para isso. Aquele cara tá com uma pulseira de ouro, um relógio de ouro. Aquele cara chega uma motona, ali, tem uma motona, paga as coisas para todo mundo. E como a Gláucia disse, né? A Gláucia assistente social, ela sabe. O crime abraça. O crime olha e diz, ei, vem cá, que você não tem ali, eu tenho condições de lhe dar. E uma vez uma pessoa batendo papo comigo, ele disse, você sabe como é que surgiu o crime? Eu digo, não. Ele disse, levaram os videogames para dentro das periferias. E os jogos lá era matar a polícia. Aí eu olhei para ele e disse, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele disse que aquilo ali começou a criar dentro da criança da periferia, né, aquele sentimento de eu posso fazer minha própria justiça. E depois o tráfico olhava e dizia... Todo mundo quer ser gangster. Vou recrutar, né? Vou recrutar. Quem não quer ser Aí ele tirava a arma. Você não atira ali, toma uma arma e vai fazer um assalto. Porque é desse jeito, infelizmente. Carol. Boa noite, Marcele. Boa noite, meus pares. Você queria ser gangster? Eu sou da máfia, com toda certeza. Olha aí. Máfia. A máfia sobralense, que eu sou de Sobral. Muito prazer, professor, lhe conhecer. Acho que a sua história é uma história muito bonita, né? Meu pai sempre, lá em casa, meu pai sempre dizia, minha filha, conhecimento e educação ninguém lhe rouba, né? Então podem lhe tirar tudo, menos o que você está disposto a aprender e a conhecer. E você é a prova viva que vem da realidade, que uma educação, né, principalmente em tão grandes cursos como
o senhor fez era tão distante, mas você provou lá que não era impossível, foi lá e fez. E depois teve uma carreira política aí, que eu acredito que sua bandeira deve ser essa, né? Levar a educação para dentro da periferia. Carol, né? tem um instituto, é a coisa mais linda do mundo. Isso é muito importante, né? Porque eu sou da década de 70, creio que o senhor também. E a gente é de uma geração que a faculdade era o maior sonho. Né? E hoje a nossa juventude, meninos de 20, 18 anos, realmente a perspectiva que eles procuram de vida é realmente, infelizmente, ganhos fáceis, como ganha dinheiro, e uma geração que se frustra muito rápido, né? Não é resiliente. Então, eu lhe pergunto, né, o Bom Jardim, a periferia como um todo, como é que está essa consciência política de que eles têm o poder de eleger vereador, deputado, governador, presidente, que podem gerar uma realidade diferente hoje da comunidade? Eles possuem essa consciência, né? O jovem da periferia, como que ele está pensando hoje do ponto de vista de realidade política e de possibilidade de sonhar? Hoje, o Grande Bom Jardim, que é composto por esses 5 bairros, ele teve uma consciência social muito grande. Para você ter ideia, o Grande Bom Jardim é onde tem o maior número de associações da América Latina. As 2 maiores associações que compõem lá no Grande Bom Jardim é o Movimento de Saúde Mental, do Padre Rino, que eu trabalhei lá 2 anos, trabalhei com o Padre Rino 2 anos, fui professor dos indígenas, fui professor de jovem aprendiz na instituição dele. E hoje o Instituto Confia Brasil, que foi o instituto que eu fundei, que tem 26 anos. O movimento tem 30 anos, o Movimento de Saúde Mental, o Instituto Confia Brasil tem 26. Hoje atende mais de 3 mil crianças. Com 13 mil? 3 mil. Né? Então, com essa consciência social... 3 mil crianças são atendidas crianças, mensalmente. jovens e adultos. Né? Com os cursos, palestras, assistência social. É uma média de 3 mil atendimentos no mês que nós fazemos lá. Com essa consciência social, hoje o Bom Jardim teve um crescimento político muito grande. Para você ter ideia, por exemplo, lá é o território que tem o maior número de agentes de cidadanias, que hoje é disputado no voto, que são a oficialização da prefeitura para a liderança comunitária. Né? Então, lá, quando políticas hoje, parece que os interior, eles estão defendendo propostas. Então, está tendo um crescimento e uma maturidade muito grande política dentro do Bom Jardim. Porém, ainda é conflituoso em relação aos problemas sociais e estruturais que ainda existem lá dentro. Mas, dentro do ponto de vista político, a prova disso é que sempre o Bom Jardim tem um representante, pelo menos na Câmara Municipal. Nós chegamos a ter 4 vereadores na Câmara Municipal eleitos dentro do território do Grande Bom Jardim. Na legislatura passada, tínhamos 3. Hoje, só estou eu. Né? Só estou eu. Mas hoje, a Regional 5 ela tem 240 mil habitantes. Ou seja, se nós fôssemos emancipados, nós estaríamos entre as 5 maiores cidades do estado do Ceará. Então, hoje nós teríamos condições de eleger um deputado federal. São 160 mil eleitores que existem dentro do território. E tem uma concepção muito boa política lá dentro. Nós temos grandes lideranças políticas lá dentro. Dentro do plano diretor, que a gente discute a questão das cidades, sempre o mais conflituoso em relação a combate de ideias, de concordância, quando tem as reuniões, é dentro do território do Grande Bom Jardim. Então, a comunidade ela tem uma participação social e política muito grande, muito grande. Isso eu tenho que reconhecer, e isso me dá orgulho de participar desse território. Ei, professor, pegando a tua fala, pegando um gancho, Carol, imagine se os políticos, a quantidade de políticos que nós temos, tivesse essa preocupação de criar uma fundação séria, né? É difícil. Quantas crianças nós teríamos hoje assistidas, né? Ao invés de ficar fazendo politicagem, né? Criasse uma fundação para atender. Não precisa atender 3 mil, não, 1.000. Não, Marcelo, a gente tem que levar em consideração aqui também o seguinte: uma associação como do professor aí, para receber uma emenda PIX é uma dificuldade. O professor sabe o que eu estou dizendo. É uma dificuldade. Grande. Por quê? Porque os caras, por exemplo, tem um deputado federal aqui que ele botou uma emenda PIX dele lá para uma criação de camarão. Aí eu fico a me perguntar, por que é que colocou no Rio Grande do Norte e não colocou aqui? Porque aqui o povo é trabalhador. Eu pude presenciar isso quando eu fui em Pentecoste, que 2 empresários fecharam a fábrica e o povo não estava gritando, me dê meu Bolsa Família. Não, o povo estava gritando ao governador Armando de Freitas, eu quero meu emprego, eu quero meu emprego.
Eu quero meu emprego. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Por exemplo, tem um instituto, rapaz, a prefeitura não suporta, vamos trazer a iniciativa privada, vamos dar condição. Porque essa molecada, por mais que ele diga assim, olha, eu vou brincar de polícia e ladrão. Não, você é polícia, eu sou ladrão. Mas ele, tendo a oportunidade, ele se transforma no que ele quer. Agora, como você disse aqui, o problema também é papai e mamãe. Papai e mamãe estão fugindo da sua responsabilidade. Entregando para a escola, né? Entregando o telefone e dizer, ou fazendo a escola um depósito de pessoas, para que o menino lá saiba falar, saiba se comportar. Estão criando os filhos sem responsabilidade. Sem responsabilidade. E isso é que a gente tem que discutir. Mas boa noite. Parabéns pela sua investidura. Mas eu vou discordar, viu? É o seguinte, na época que você fala que seu pai e sua mãe lutaram para você estudar, meu pai e minha mãe também. Entendeu? Tiveram 7 filhos e 5 formaram 3º grau. Hoje, e o governo, naquela época, não tinha nenhum incentivo. A periferia e as escolas aí no interior, os alunos todos recebem um tablet para estudar. Hoje, você tem, como aluno de uma escola, você tem direito a ficar o dia todo. Almoçar na escola já é uma coisa que o seu pai e sua mãe não vai gastar em termos de alimentação. Projetos e mais projetos. Vou só lhe dizer, se você não sabe, a nossa prefeitura aqui do Aquiraz está mandando, no dia 15 de agosto, 17 alunos para Inglaterra. Eu tenho 3 netas da escola municipal, que temos como prefeito Bruno Gonçalves. Pois, olhe, está de parabéns o incentivo que a prefeitura está dando para esses alunos. E 17 vão, mas os outros ficaram, como diz assim, nas beiradas. Poderia ter sido ele. Participaram de uma seleção. Participaram de uma seleção. Mas está acabando o tempo. Mas beleza. Então, hoje é mais fácil se formar. Pois olha, eu tenho uma... Vamos botar o intervalo, voltamos já, que já me encheu o saco. Já volto, segura aí, que já voltamos.